Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo. Vamos falar hoje sobre um grande sábio do Islã, uma das referências da ciência da Sunnah, da compilação dos hadiths do profeta Muhammad. Essa pessoa que nós vamos falar, ele nasceu no ano 202 da Hijra, calendário islâmico, faleceu no ano 275. Ou seja, ele faleceu no ano 889 da era cristã. Ele veio de lá de uma região chamada Sagistan. Sagistan, ou também conhecido como Sistan, é uma região entre o Irã e o Afeganistão, né? Aquela região chama-se, antigamente chamava região do Sagistan, depois chamado de Sistan também, né? É uma região do mundo islâmico, né? Ou seja, ele era persa, né? Era Farisi, ou Sagistani. Nós estamos falando do nosso sábio, Sheikh, o Imam Suleiman ibn al-Ash'as al-Azdi al-Sagistani, conhecido por Abu Dawud. Quem é o Abu Dawud? Talvez já tenha escutado Abu Dawud, o hadith está no Abu Dawud, Abu Dawud. Quem é o Abu Dawud? Vamos falar dele. Abu Dawud, então, nasceu no ano 205 da Hijra, 202, e faleceu no ano 275, lá na região do Sagistan. E ele aprendeu o Islã, nasceu como muçulmano, óbvio, nasceu numa família muçulmana, numa região onde só tinham muçulmanos, e o conhecimento da Sharia, da Sunnah, do Hadith, da Tafsir estava em alta, era a fase de ouro das ciências islâmicas. E ele então aprendeu com os sábios da sua cidade, antes de atingir, falava assim, Qabla yambutu sha'r, antes de nascer bigode, barba, ele já saiu à procura do conhecimento. Então ele saiu de lá do Afeganistão, foi lá por Iraque, em Bagdá, foi para Basra, que era uma capital também no sul do Iraque, foi para Meca, foi para Medina, foi para o Egito, passou pela Palestina, passou pela Síria e voltou para o Iraque. Imam Abu Dawud. Abu Dawud. Ele compilou seus livros de hadith, não é? Ele reunia os hadiths, reunia os livros, hadiths, e analisava hadith por hadith. Tanto é que disseram, o Abu Dawud é como se fosse um ferreiro. Ele pega né? Ele pega o ferro, vai batendo e extrai, consegue fazer com ferro bruto uma espada ou algo, um instrumento, algo com ferro, né? Assim era o Abu Dawud com hadith. Ele percorreu o mundo, pesquisou os hadiths, anotou, compilou, selecionou, tratou ele e disse: esse hadith não serve porque a cadeia de transmissão é isto ou aquilo, esse hadith é correto porque está de acordo com aquele tal hadith. Esse era o Abu Dawud, não é? Era uma pessoa religiosa, íntegra, coerente naquilo que falava e pregava. Ele tinha, dizem que ele tinha uma roupa, né, aquele jalabia, que tinha um bolso muito grande. E perguntava para que é esse bolso, ele disse: esse bolso é onde eu ponho minhas anotações e meu caneta, né, Abu Dawud. Bom, o Abu Dawud, o próprio seu aluno, um dos seus alunos, Abdurrahman ibn Dassa, aliás, ele foi aluno de Imam Ahmad ibn Hanbal, ele era uma das pessoas que mais parecia fisicamente, e a forma de agir, de andar, de sentar, para dar aula, como seu professor Imam Ahmad ibn Hanbal. O Abu Dawud, ele falou o seguinte, falou seu filho, seu aluno Abdurrahman ibn Dassa, ele falou o seguinte, que Abu Dawud escreveu, ele disse, escrevi com essa mão 500 mil hadiths do profeta. Allahu Akbar. Ele disse que escreveu 500 mil hadiths, ou seja, tudo aquilo que falavam sobre o mensageiro de Deus, ele escreveu. Ele escrevia. Ele escrevia e depois ia selecionando um por um. E criou os critérios, né? Não é criou, seguiu critérios para selecionar. Cadê a transmissão? Esse hadith foi narrado por quem? Escutou quem? Escutou quem? Esse fulano, esse Muhammad al-Qanabi, que escutou do Harith. Quem é Muhammad? Então ele correu atrás das cadeias de transmissão, tudo isso. E o próprio Abu Dawud dizia, né, que escrevi com esta mão 500 mil hadiths do profeta. Allahu Akbar. E escolhi, selecionei para o meu livro 4.800 hadiths. De 500 mil que ele escreveu, ele selecionou menos que 1%. Menos que 1%.
4.800 hadiths, que é esse livro aqui que nós chamamos de... Cadê? Esse livro aqui, ó. Sunan Abu Daud. Aqui tem 4.800 hadiths do profeta, de vários assuntos. Então, ele era um jurista, ele era um faqih, ele sabia da jurisprudência, sabia do tafsir, mas ele ficou conhecido mais por o senso do hadith. Então, o livro dele tem 4.800 hadiths, aproximadamente, né, gente? Não vamos querer ser exato ali, quantidade, né? Mas 4.800 hadiths e está dividido por capítulos, né? E os capítulos tem subtítulos, né? Daí tem capítulo, vamos botar o primeiro capítulo, o capítulo da purificação, capítulo da oração da chuva. Então, quem quer saber a sunna, o que o profeta fazia, e o que ele falou, o que ele fazia, vai encontrar tudo no Sunan Abi Daud. Então, ele falou o seguinte, agora que vai começar a aula. Agora que vai começar a aula. A aula que vai começar agora. Ele disse, escrevi 500 mil hadiths e selecionei 4.800 para botar no meu livro. Ele selecionou e depois falou pro grande imam al-Bukhari, que vamos falar dele também, Muhammad bin Sulu, famoso. Você escuta, mas esse hadith está no Bukhari, esse hadith está no Abu Daud, vamos falar dele também, tá? E mostrei pro Bukhari, que era a referência máxima da ciência do hadith na época, e ele gostou do livro. E parabenizou e disse, é isso mesmo, né? Até aqui o Sunan Abi Daud. E o Abu Daud demorou, gente, anos só para juntar e selecionar e botar os capítulos, pesquisar. Anos, né? O próprio Abu Daud diz o seguinte, ele estava em Bagdá. Ele estava em Bagdá, para te ver. Ele estava em Bagdá, já tinha seu livro, já tinha seu conhecimento, já era um grande sábio, uma referente. As pessoas viajavam o mundo para conhecer e aprender o hadith, aprender a sunna com ele, lá pelo ano 200 e pouco da Hijra, né? E chegou uma carta do prefeito, do governante, do Amir lá de Basra, que teve uma guerra civil no sul do Iraque, em Basra, e todo mundo fugiu da cidade. E o Amir falou pro Abu Daud, pro Sheikh, né? Abu Daud, nós queremos que você habite, vem morar na nossa cidade de Basra. Teve uma guerra civil, foi todo mundo embora. E você é um ícone do conhecimento. Se você morar na nossa cidade, as pessoas do mundo inteiro vão procurar você e a cidade vai voltar a ser povoada. Olha só que coisa. O governante dizendo, vem morar na nossa cidade, começa a dar aula na nossa mesquita, porque as pessoas vão vir do mundo inteiro e vão voltar, e vão habitar, e vai voltar a vida para nossa cidade. O Abu Daud pensou, né? E daí claro, o governante pediu para o Abu Daud, né? Tá bom, então eu quero umas coisas, né? 3 coisas que nós temos para te oferecer. Tu mora, nós vamos dar tudo que tu precisar para você morar, mesquita, tudo. Tá bom, isso tudo bem. Segunda coisa, eu quero que você transmite conhecimento para os meus filhos. Tá bom, não tem problema. Eu ensino vocês, seus filhos. Filho do príncipe, hein? Depois o terceiro é que ser assim, ó, mas nós queremos uma reunião, nós queremos aula particular, sem tal povão. Não queremos aula na mesquita. Queremos aula no castelo. Na mesquita, com povão, sentado no chão, nós não queremos. Nós somos os filhos os príncipes. Abu Daud disse, o primeiro eu aceito. O segundo, o que eu ensino para os outros, eu ensino para os seus filhos. E o terceiro, não tem como. No conhecimento, todos são iguais. O conhecimento não vai até as pessoas. A pessoa que deveria ter o conhecimento. Essa terceira proposta que tu me ofereceu de eu fazer uma aula especial lá no Palácio do Príncipe, para os filhos dele, afastado do povão da mesquita, essa eu não consigo não. O lugar do sheik é na mesquita. Ó príncipe, seus filhos querem aprender, vem na mesquita. Sente com as pessoas, da forma humilde para o conhecimento. E daí o príncipe cedeu. E os filhos dele sentados na frente do Abu Daud. Mas é agora que vai começar a aula. O Abu Daud disse o seguinte. O que o Abu Daud disse? Eu escrevi 500 mil hadiths. E reuni no meu livro 4.800 hadiths. Ele fala o seguinte, reuni no meu livro
4.800 hadiths. Ele falou o seguinte. E depois de olhar tudo isso, eu vi que 4 hadiths são indispensáveis para a vida de qualquer muçulmano. Ou seja, ele tinha 500 mil, escreveu, reuniu 4.800, ele disse, 4 hadiths são indispensáveis para a vida de qualquer muçulmano. Claro que é um exagero. Outros sábios disseram não, tem vários hadiths que são indispensáveis na vida do muçulmano. Aliás, nenhum conselho do profeta, os conselhos do profeta Muhammad, as orientações, os ensinamentos não são indispensáveis. Pois Abu Daud quer dizer o seguinte, dos 4.800 hadiths que tem aqui, tem 4 que são indispensáveis. E a aula é sobre isso. Esses 4 hadiths. Quais são os 4 hadiths que o Abu Daud disse que são indispensáveis para a vida do muçulmano? Eu vou explicar na aula que vem. Os 4 hadiths que são indispensáveis na vida do muçulmano, segundo Abu Daud. Aguardem na próxima aula. Viu?